Abra então a sua Bíblia lá no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 13, verso 33. Números, capítulo 13, verso 33. E vamos pensar nessa noite sobre esse título, sobre esse tema. Crendo como um gafanhoto. Você deve estar muito curioso, que é um título diferente de mensagem, né? Crendo como um gafanhoto. O que o pastor quer dizer com isso? E eu espero que essa mensagem mude o seu coração e mude a sua atitude em relação à vida cristã. Números, capítulo 13, verso 33. Aí você abre a sua Bíblia e deixa ela aberta que a gente vai ler outros versos, tá bom? Mas o verso principal, Números 13, 33, eu leio na Nova Versão Internacional, e ela diz assim, ó: Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Antes de mais nada, para que você possa entender e receber bem essa mensagem, você precisa se conscientizar do seguinte. Presta bem atenção, para que essa mensagem faça efeito na sua vida, além, claro, da ação do Espírito Santo. Presta atenção. Você tem que entender o seguinte. Pensa assim, ó. Eu não sou movido pelo que vejo. Eu não sou movido pelo que sinto. Eu sou movido pelo que creio. Não sou movido pelo que vejo, não sou movido pelo que sinto, mas sou movido pelo que eu creio. Entendeu? Essa é a base daquilo que a gente vai pensar nessa noite. Eu sou movido pelo que eu creio. A Bíblia tem um símbolo poderoso para aqueles que esperam no Senhor. Está lá no livro de Isaías. Né? É a águia. Mas os que esperam no Senhor voarão como águias. A águia é uma ave forte, é uma ave corajosa, uma ave vencedora. O símbolo da maior potência mundial, os Estados Unidos, é uma águia. Não é sem propósito que muitas igrejas até têm a imagem da águia. Por quê? O povo de Deus, meu amado, minha amada, é assim. Ou pelo menos tem que ser assim, como a águia. O povo de Deus tem que ser um povo forte, um povo que vence tempestades e conquista as alturas. Você certamente já ouviu falar que quando a águia está voando e pega uma tempestade, ela não fica embaixo das nuvens recebendo ali aquela chuva, o trovão, os relâmpagos. Ela encara as nuvens negras, encara a tempestade, passa pelas nuvens e voa lá em cima, por cima das nuvens, onde o céu é azul. Se você já voou de avião, você sabe muito bem o que é isso. Eu lembro uma vez, eu peguei um voo de Curitiba cá para o Rio de Janeiro e olhava assim para a direção aqui do Rio, lá do aeroporto de Curitiba, umas nuvens negras, eu vi uns raios, aquilo me deu um certo temor, e o avião decolou. Decolou e daqui a pouco começou a chacoalhar, a chover, eu vi os raios assim, e ele foi passando pelas nuvens, daqui a pouco ele estava por cima das nuvens, e por cima das nuvens, aquele céu azul lindo. E é até interessante porque eu olhava aquele céu azul e as nuvens negras e a tempestade lá embaixo. Como o avião, como a águia, o povo de Deus tem que ser assim, um povo forte que vence tempestades e conquista as alturas. Mas presta atenção aqui comigo agora. Existe um fato preocupante. Há irmãos, talvez seja você, talvez você conheça algum,
Há irmãos que não se veem como águias, fortes, conquistadores, conquistam as alturas, enfrentam e vencem a tempestade. Há muito crente por aí que não se vê como águia, mas creem ser como os gafanhotos. Como os gafanhotos. Como assim, pastor? Como é que é o crente que crê ser como gafanhoto, ou o crente gafanhoto? E é justamente isso que eu quero que você pense nessa sua atitude hoje. Você é um crente como águia, que vence a tempestade e conquista as alturas? É um crente forte ou é um crente gafanhoto? Crente gafanhoto é o contrário do crente águia. Crente gafanhoto é aquele que, ao invés de vencer nas crises, ao invés de vencer as tempestades, ao invés de conquistar as alturas, o crente gafanhoto está triste, está sempre cabisbaixo, está sempre macambujo, está sempre sofrendo derrotas. E o pior, o crente gafanhoto está sofrendo derrotas em áreas da sua vida onde podiam ser vencedores. Crentes gafanhotos, do ponto de vista divino, são muito tristes. Crentes gafanhotos, que do ponto de vista de Deus deveriam ser como águias, mas que estão crendo como gafanhotos. Por que eu digo isso? Por que eu afirmo isso? Eu afirmo isso, eu digo isso, eu vejo isso nesse momento da história do povo de Israel que nós lemos aqui em Números capítulo 13. Esse foi o problema dos 10 espias de Israel. Moisés juntou 12 homens e mandou que fossem, ver como era a terra prometida. 12 espias. E você sabe, os 12 voltaram, e 10 deles, com exceção de Josué e Caleb, 10 deles, eles não criam como águias. 10 daqueles espias criam como gafanhotos. E essa maneira do Filho de Deus crer como um gafanhoto é tremendamente danosa. Pensa bem. Deus fala que o povo que espera nele é como águia, mas enquanto isso, quantos que creem se portam como gafanhotos? Veja só o absurdo que nós lemos no verso 33 em comparação com o verso 2 de Números 13. Verso 2 de Números 13 diz lá: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Esses 10 espias criam como os gafanhotos no verso 33. Mas perceba, esses 10 espias que criam como gafanhotos eram os mesmos que ocupavam uma posição honrosa em Israel. Como diz o verso 2, eles eram líderes. E uma outra versão da Bíblia diz que eles eram príncipes. Esses 10 homens gafanhotos eram líderes, eram príncipes, isto é, eram homens fortes, inteligentes, corajosos de visão. Pelo menos eles eram, até a hora do vamos ver. Até a hora do vamos ver, aqueles homens eram corajosos, inteligentes, de visão, pareciam águias. Mas na hora do vamos ver, na hora da situação acontecer, na hora do que tem que valer, se tornaram gafanhotos. Moisés escolheu justamente esses homens para que eles fossem conhecer a terra prometida e voltar de lá trazendo o relatório daquilo que viram. Porque o relatório deles deixaria o quê? O povo animado para conquistar aquela terra. E eles foram. Ficaram 40 dias por lá. E foram 40 dias de admiração, porque a terra era muito boa. Era uma terra fértil, manava leite e mel. Afinal de contas, era a terra prometida.
a Bíblia fala que na volta para casa, eles até trouxeram frutos da terra, romãs, figos. E que figos! E que frutos! O verso 23 de Números 13, se você ler, fala até, olha só lá, que foi preciso 2 homens para carregar um cacho de uvas. Imagina um cacho de uvas que 2 homens precisam carregar. Que coisa maravilhosa! Mas na hora de dar o relatório, na hora do vamos ver, 10 dos espias disseram para Moisés e para o povo: Moisés, povo de Israel, é o seguinte, ó, a parada é essa. A terra é boa. A terra mana leite e mel. Olha o tamanho do cacho de uva que a gente trouxe de lá. E tinha uva, tinha romã, tinha figo. A terra é boa, mas tem um problema, Moisés. Tem um probleminha, um pequeno detalhe. O povo de lá. Moisés, o povo de lá é muito forte, Moisés. O povo de lá são gigantes e nós não podemos vencê-los. Foi o relatório dos 10 espias gafanhotos. E no verso 33, eles falam o quê? Na nova tradução da linguagem de hoje, traz até assim, ó. Perto deles, nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. Veja só, irmãos. Veja só, irmãs. Esses homens eram príncipes em Israel, eram líderes em Israel, eram fortes, valentes, corajosos, de visão, mas na hora do vamos ver, na hora do bota para quebrar mesmo, na hora em que Deus queria contar com eles, se sentiram diminuídos diante dos gigantes. Eram nobres, mas se sentiram como insetos. Se sentiram como pequenos gafanhotos do deserto. Será que estou falando para alguém nessa noite que se sente pequeno, como um gafanhoto diante dos gigantes problemas da vida? Será que eu estou falando para alguém que está pensando o seguinte: não adianta insistir na minha vida cristã, querer o meu batismo, desejar o meu crescimento espiritual, porque eu não vou conseguir? Amado, amada, você diz isto porque alguma coisa aconteceu que embaçou a sua visão. Você é filho de Deus e Deus te vê como águia. Portanto, você é o que Deus diz que você é. Entendeu? Você é o que Deus diz que você é. Deus diz que você é uma águia, valente, corajosa, que enfrenta a tempestade e que Ele está contigo. Mas, se o modo de você se ver é crer, o modo de você se ver e crer é como um gafanhoto, isso é, pequeno, isso é mal. E te trará prejuízos. Isso é mal, vai te trazer prejuízos para você e para a obra que Deus quer fazer em você e por você. E como alguém pode saber que crê como um gafanhoto? Como alguém pode saber que tem essa mania de se ver como um gafanhoto? Presta atenção. Quando uma pessoa tem essa mania, claro, ela apresenta alguns sinais. Eu vou dizer para vocês quais sinais são. Vê se vocês se encontram em algum desses sinais. Quem crê como um gafanhoto apresenta o seguinte quadro. Primeiro, falta fé no poder de Deus. Se você tem falta de fé no poder de Deus, você está com a síndrome do gafanhoto. Olha o que diz o verso 31. Não podemos atacar aquele povo. Esses espias duvidaram que Deus podia dar um jeito. Quem mandou eles foi Deus. E esses espias duvidaram que Deus podia dar um jeito, eles só enxergaram os gigantes, eles só enxergaram os problemas, eles só enxergaram os obstáculos, eles só enxergaram as cidades fortificadas. Aqueles homens tiraram os olhos de Deus e só ficaram vendo os problemas. Tiraram os olhos de Deus e só ficaram vendo as circunstâncias difíceis. Por isso que começaram a se ver pequenos como gafanhotos e creram como gafanhotos. Será que você não está assim também, não?
falta de fé no poder de Deus, só está vendo os problemas, está vendo o tamanho dos seus problemas e não vê o tamanho do seu Deus. Quando você na sua vida começa a ter dúvida de que Deus pode resolver, isso é sinal de crer como um gafanhoto, porque não crê no poder de Deus para derrubar gigantes. E aí você se vê como um inseto. Segundo sinal de quem crê como um gafanhoto, complexo de inferioridade. Uma parte do verso 31 diz o quê? É mais forte do que nós. Que as cidades que eles deviam conquistar eram grandes e fortificadas? Claro, Jericó era a cidade mais antiga do mundo. As muralhas de Jericó eram tão largas que, se fosse hoje em dia, 2 carretas podiam passar por elas tranquilamente. Que os homens eram mais bem preparados? Eram. Eram mais guerreiros? Eram. Mas Deus é maior, meu querido. Que gigantes habitavam aquelas terras? É fato. Porém, maior que os gigantes é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, aqueles 10 príncipes se sentiram inferiorizados. Por quê? Creram como gafanhotos. Portanto, o complexo de inferioridade é um outro sinal dessa horrível mania da pessoa crer como um gafanhoto. Será que você é assim diante dos problemas? Se sente pequenininho? E esquece que o nosso Deus é o Todo-Poderoso e que sustenta o universo, que a sua palavra é poderosa. Outro sinal de que se você está crendo como um gafanhoto, eu conheço muita gente com esse sinal, tá? Pessimismo. Quem não é pessimista hoje em dia, né? Dias tão difíceis, tão ruins. Pessimismo é um outro sinal de que você está crendo como um gafanhoto. No verso 32, nós lemos que os espias espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Eles disseram lá, no verso 32, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Olha só, quando as pessoas se tornam pessimistas, elas passam a desprezar o que Deus dá. Por quê? Porque aquela terra que eles foram ver era terra boa, era terra abençoada, era Canaã, era terra prometida, era terra que Deus jurou dar a eles. Jurou para Abraão, Isaac e Jacó, prometeu para Moisés que eles conquistariam, era terra bênção pura. Mas esses 10 espias chamaram essa terra de devoradora de gente e começaram a semear o desânimo, falando negativamente sobre aquela terra, trazendo pessimismo para todo mundo. Imagina o povo, que já era difícil. O povo já sabe que é difícil. Começou a não, viemos até aqui para ficar no deserto, não podemos invadir, não podemos conquistar, a terra devora a gente. O pessimismo se instalou. Pessimismo também é sinal de crer como um gafanhoto. Será que você fica assim? Bom, vamos adiante. Outro sinal desse terrível modo de crer: fraca autoestima. Eles disseram, nós lemos no verso 33, olha lá, perto deles nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. A versão mais antiga da Bíblia da Almeida diz assim, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Amados, lá no verso 2 diz que eles eram príncipes, eram líderes, mas estavam se vendo como gafanhotos, estavam crendo como gafanhotos. Eles passaram de príncipes para gafanhotos, de filhos do rei para insetos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando você se olha no espelho, você deve aprender a gostar do que vê. Senão, passa a ter um problema de autoestima. E você, quando olha no espelho, você gosta da sua imagem? Você gosta daquilo que você vê no espelho? Não estou falando do rosto. Não estou falando se tem ruga, se o nariz está torto, se está igual o pastor assim, né? Com pouco cabelo. Não é nada disso.
mas é a sua autoimagem, é a sua autoestima. Você gosta do que você vê no espelho? Perceba! A palavra de Deus ensina que você não deve se exaltar, mas também ensina que você não deve se diminuir. Não se diminua, meu amado, não se diminua, minha amada. Tem muito crente que crê como pequenos gafanhotinhos de Jesus. Isso não pode, não é a realidade. Isso é o que o inimigo quer que você pense. Outro sinal de crer como um gafanhoto: visão distorcida da realidade. No verso 33, os espias declararam o quê? E para eles também parecíamos gafanhotos. Os espias pensaram: eles são gigantes, nós anões. Eles são fortes, nós somos fracos. Eles são muitos, nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas, nós no deserto. Quer dizer, eles fizeram uma leitura humana dos fatos, porque em nenhum momento eles consideraram o espiritual, quer dizer, em nenhum momento eles consideraram o poder de Deus. E foi aí que começaram a se sentir menos do que príncipes, menos do que homens, menos do que gente. O que sobrou? Gafanhotos. Eles se viram e creram como gafanhotos. Irmão, irmã, você pode aparecer, pode ser que apareçam problemas gigantes para serem resolvidos na sua vida. Situações medonhas que podem vir com tudo para afetar a sua vida espiritual, afetar a sua vida financeira, afetar a sua saúde, o seu casamento, os seus filhos. Qualquer gigante pode aparecer, mas presta bem atenção, você é filho de Deus, essa é a realidade. E no mundo, filhos de Deus têm aflições, mas também pode ter bom ânimo. Foi Jesus que falou. Lá em João ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então não distorça a realidade, não faça apenas uma leitura humana das coisas, porque se você fizer isso, você vai cair para o nível do gafanhoto. Agora veja quantos danos são causados pelo medo de crer como um gafanhoto. O primeiro dano é o desespero. Vira a página na sua Bíblia aí, ou então olha o capítulo 14, verso 1. Desespero é o primeiro dano que acontece quando a pessoa crê como um gafanhoto. Números 14, 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Os espias que creram como gafanhotos provocaram medo e insegurança nos outros. Pessoas que se creem como se fossem gafanhotos, sempre pequenos, sempre sem condição para nada, põe todo mundo em pânico. Quem crê como pequeno, como um gafanhoto, sem condição para nada, bota todo mundo em polvorosa, toca horror. Surge uma necessidade na igreja, a pessoa diz: eu não posso fazer nada. Algum irmão precisa de uma ajuda, o outro logo diz: eu não consigo. O povo entra em desespero. Se você crê como um gafanhoto, perceba que você se desespera e espalha o desespero. Um outro dano: murmuração. Olha o que diz Números 14, 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e a queixa era, o verso 3, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Deus havia libertado o povo da escravidão no Egito, e agora, quando surge mais uma dificuldade, era a dificuldade que eles estariam conquistando a terra prometida, eles não lembraram dos livramentos anteriores. No Mar Vermelho, da nuvem, da coluna de fogo, do maná, da água saindo das pedras, do concerto que Deus fez lá no Monte Sinai, não lembraram nada disso. Nada de bom, nada de maravilhoso que Deus fez antes foi levado em conta. Só a conversa dos espias, a murmuração dos espias, o desânimo dos espias. Por causa da conversa dos espias que criam como gafanhotos, o povo começou a murmurar contra Deus. Se a sua família é dada à murmuração,
Tem gente se vendo como um gafanhoto por lá. Presta atenção. Para de murmurar. Para de reclamar. Outro dano se você crê como um gafanhoto. Ingratidão. 14:2 diz o quê? Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Ora, meu amado, Deus tinha um propósito para o povo de Israel. Conquistar a terra prometida, tomar posse da terra prometida. E agora, ao invés de cantar vitória, de cantar louvor para Deus, eles estão falando em morrer. Quem dera tivesse ficado e morrido no Egito ou morrido no deserto. Que ingratidão para com Deus que os tirou do Egito. Que ingratidão para com Deus que os prometeu uma terra onde manava leite e mel. Eles estavam sendo ingratos porque foram contaminados pela crença de gafanhoto dos espias. A ingratidão é assim. Outro dano que o crente gafanhoto produz: desistências. No verso 3 nós lemos o quê? Não seria melhor voltar para o Egito? Veja bem, o povo já tinha caminhado tanto tempo, já tinha chegado na porta da terra prometida. Mas eles acharam melhor voltar para o Egito. Desistências. Por causa desses espias, o povo estava desistindo de caminhar, desistindo de crer. Olha o perigo. Crente com pensamento de gafanhoto desanima os outros. Irmãos, nós estamos nos preparando aos poucos para voltar todas as atividades da igreja. E eu, como seu pastor, preciso que você fique animado. Preciso que você fique animado para voltar a trabalhar, fique animado para ganhar pessoas, amar essas vidas, cuidar dessas pessoas, ter a visão de águia e não de gafanhoto, porque se você tiver a visão correta, você vai contagiar os outros. Agora, se você vê como gafanhoto, você vai incitar a desistência. Tá tudo ruim mesmo, tá tudo desanimado. Entusiasme-se, irmãos. Tem um ditado aí que diz o seguinte: o que deixa um cachorro doido, essa é boa, presta atenção, o que deixa um cachorro doido é uma pulga entusiasmada. O que deixa um cachorro doido é uma pulga entusiasmada. Então, entusiasme-se com o trabalho da igreja e não desista. Coisas boas Deus tem para nós depois desse período de quarentena, de pandemia. Outro dano causado pela crença de ser um gafanhoto: rebeldia. Não é só o seu filho adolescente ou jovem que é rebelde, não. Muito crente é rebelde. Números 14:4 diz lá: e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Instigado pelos espias que criam como gafanhotos, o povo passou a querer outro líder. Tira Moisés, tira o Arão e vamos escolher alguém que leve a gente de volta para o Egito. Lá no verso 10 de Números 14, fala até que eles cogitaram de apedrejar Moisés. Porque não queriam mudar de vida, queriam mudar de liderança, mas mudar de vida não. Mudar de crer não, é muito mais fácil acusar a liderança, é muito mais fácil jogar o problema para os outros, jogar a culpa para os outros, do que assumir a sua culpa e querer crer como águia e não como gafanhoto. Veja como é danoso o crente crer como gafanhoto. Lá no verso 38, a gente vê o seguinte: de todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Em Números 13:30, nós lemos que Calebe falou bem diferente daquilo que os espias que se viam como gafanhotos falaram. Calebe disse lá em 13:30, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Calebe era a águia, Josué era a águia. Ele estava se vendo como inseto? Que nada! Josué e Calebe entraram na terra prometida porque confiaram em Deus, mas todos os outros que creram como gafanhotos ficaram no deserto, onde morreram. A partir daquele momento, então, Deus falou o seguinte: chega! Parei com esse povo pequeno, que pensa, que crê que é gafanhoto. Quem tem de 20 anos para cima vai tudo morrer no deserto. Volta! E eles ficaram dando voltas no deserto.
40 anos. Somente Josué e Caleb, acima de 20 anos, os únicos que tiveram visão de águia, que creram que era águia, entraram na terra prometida. Os outros todos morreram. Amados, Deus honra os que creem na sua palavra. Deus honra os que creem na sua palavra. E Deus fala que você é príncipe, águia e não gafanhoto. Muitas vezes, diante dos desafios, das situações difíceis, alguns são levados a se sentir como gafanhotos. Eles veem as circunstâncias gigantes à sua frente e quando olham para si mesmos, não conseguem se ver como filhos do Deus Altíssimo, mas se veem como se fossem gafanhotos. Muitos até dizem, eu sou um problema, eu não consigo nada, eu não posso nada, as bênçãos da promessa não são para mim, eu não mereço, melhor que eu fique como estou. Amado, se ultimamente, se nesses tempos difíceis, se nos últimos meses, você tem se visto como se fosse gafanhoto, pequeno diante dos desafios, sem condição para nada. Para a gente terminar essa palavra, há 3 princípios, 3 coisas que são princípios de Deus para mudar, arrancar esse modo de crer do seu coração. Para você deixar de crer como gafanhoto diante dos problemas, das dificuldades, dos desafios, e crer como águia, ou voltar a crer como águia. Primeiro, você não é o que você pensa que é. Muitos crentes andam cabisbaixos, desanimados na fé, desistidos da luta, porque não sabem quem são, nem o que têm em Cristo Jesus. Por isso pensam que são como insetos, enquanto que em realidade são príncipes, são filhos do rei. Você é filho do rei. O inimigo de nossas almas fica dizendo que você é um perdedor, é um derrotado, é um fraco, é um gafanhoto, mas creia na palavra de Deus. Deus fala que você é vencedor, é mais do que vencedor, é cordeiro com Jesus. A segunda coisa que você precisa para mudar, parar de crer como gafanhoto e voltar a ouvir a crer como águia. Filhos de Deus, você não é o que as pessoas dizem que você é. Primeiro, você não é o que você pensa que é. E segundo, você não é o que as pessoas dizem que você é. Talvez você aceitou na sua mente uma palavra maldita que alguém despejou sobre a sua vida. Talvez você guardou na memória uma palavra de fracasso, seu pai, sua mãe, seu marido, professor, patrão, enfim, alguém te disse. E a partir daí você começou a cultivar um sentimento de derrota, de fracasso, a crer como um gafanhoto. Meu amado, não aceite essa palavra de maldição para a sua vida. Reaja. Reaja. Anime-se. Aceite o desafio. Eu já contei a história da mãe de Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada, do gramofone, de tantas coisas. Quando a professora de Thomas Edison mandou o menino de volta para casa, dizendo que ele era incapaz de aprender qualquer coisa, que ele não tinha inteligência nenhuma, aquela mãe não aceitou essa palavra de derrota na vida do filho, investiu, e Thomas Alva Edison veio a ser um dos maiores e mais brilhantes inventores e cientistas de todos os tempos. Reaja! Filho de Deus, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que o inimigo diz que você é. Você é filho de Deus. Você é filho do rei. É mais do que vencedor. Terceira e última coisa, para a gente terminar. Você é o que Deus diz que você é. Você não é o que você pensa que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Aquele que espera em Deus, que crê em Jesus e que tem o Espírito Santo no coração, não é o que pensa que é, não é o que as pessoas dizem que é, mas é o que Deus diz que é. E o que é que Deus diz que são os seus filhos? Eu tenho uma lista de coisas aqui que eu tirei da Bíblia, que Deus diz que são os seus filhos. Primeiro, você é escolhido e amado por Deus. Você é uma nova pessoa, selado e batizado. Você é selado no Espírito Santo.
Você é a propriedade exclusiva de Deus, adquirido pelo sangue do Cordeiro. Você é a habitação de Deus, você é membro do corpo de Cristo. Você é alguém mais do que vencedor. Meu amado, minha amada, você é filho, você é filha do Rei. Você é o que Deus diz que você é. Portanto, viva como águia. Nada de crer como um gafanhoto. Porque você é filho de Deus. Você é um príncipe e não um gafanhoto. Para de pensar como um gafanhoto. Para de crer que é um gafanhoto. Voe alto, enfrente a tempestade, passe pelas nuvens. Você é um filho de Deus, você é como águia. Que Deus te abençoe. Amém?